Deixa eu virar ele aqui. Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a vontade de Deus em Sua Palavra, nas Escrituras. Nessa série de programas estamos conversando sobre a história da Igreja. Estamos vendo como a Igreja caminhou há 2000 anos atrás, como ela tem caminhado nesses 2000 anos, como o Espírito Santo tem conduzido a sua Igreja, fazendo quase sempre o mesmo trajeto. Deus nos mostra na história como Ele age e como nós devemos agir. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre a primeira viagem missionária de Saulo de Tarso. Isso mesmo, ele passa a se chamar Paulo, é o apóstolo Paulo. Vamos ver a sua primeira viagem missionária. Para quê? Para que as viagens missionárias são importantes? O que elas vão fazer, qual a finalidade, qual o propósito e como Deus usa isso, essa estratégia nos dias de hoje. Deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. Quem sabe Ele vai te chamar para uma grande viagem missionária. Que tal? Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus nos mostra que dentro da história da igreja, o Senhor caminha, o Senhor nos dirige, mostrando que o Espírito Santo, Ele cuida da igreja. Jesus entregou a igreja para o Espírito Santo cuidar. Ele dá os dons, Ele capacita, Ele dá a mensagem, Ele cura, Ele santifica, Ele liberta. O Espírito Santo, Ele cuida de todas as coisas. E nós vamos ver que no decorrer da história da igreja, há 2000 anos atrás, e também nestes 2000 anos de jornada, de caminhada, o Espírito Santo continua dirigindo a igreja. E sabem, se alguma coisa fazemos não guiada pelo Espírito Santo, não orientada pelo Espírito Santo, não dá certo. É preciso estar alinhado com Ele. É preciso estar fazendo aquilo que o Senhor quer, pois Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Vamos ver Paulo aqui, tendo a sua equipe na primeira viagem missionária. Paulo e a sua equipe. Vamos ver aqui de uma maneira bem sucinta e Deus vai nos falar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 13. Diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Bem, vamos pegar aqui o fio da meada na história de Atos dos Apóstolos. Jerusalém, onde nasceu a igreja, está com o evangelho e com a igreja crescendo muito. São muitas pessoas. A Bíblia chega a nos dizer que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Há alguns dados chegam a dizer que cerca de 60% da cidade de Jerusalém já se tornara cristã na época da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. 60% é gente demais. Quantos milagres, quantas mensagens, quanta coisa linda acontecendo em Jerusalém. E agora, o apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso, ele teve a sua experiência com Jesus lá em Damasco. Lá em Damasco, ele estava indo para Damasco para prender os cristãos, levando cartas para pegar cristãos e trazê-los presos para Jerusalém, para serem julgados, açoitados, maltratados e muitos até mesmo mortos. Mas no caminho ele tem um encontro com Jesus.
É cerca de meio-dia, o sol está brilhando a pino e uma luz mais forte do que o sol brilha. E ele ouve uma voz, ele cai por terra, ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então diz: quem és tu, Senhor? E ouve a voz dizer: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, porque ele diz: que eu farei? E o Senhor diz: eu vou te mostrar, eu vou te falar o que você deve fazer. Entra na cidade de Damasco. Ele vai, mas está cego. E lá ele fica 3 dias sem comer, sem beber, fica em jejum. E o que acontece? Ananias, um dos líderes da igreja em Damasco, vai orar por Paulo. E ele ora e cai como umas escamas dos olhos dele. E ele volta a enxergar. E então ele fica pregando ali em Damasco. Ele prega o evangelho. As pessoas dizem: oh, não é este homem que veio aqui para Damasco para prender os cristãos? Não é ele que veio aqui com cartas do sumo sacerdote e do sinédrio para levar cativos os cristãos aqui de Damasco? Mas ele está convertido. E ele prega com ousadia. Ele prega ali nas sinagogas e muitas pessoas se convertem. Então, a perseguição é tão grande, porque Saulo tem um testemunho tão maravilhoso. Então, eles o descem por um cesto pelo muro da cidade de Damasco e dali Saulo vai até Jerusalém. Mas em Jerusalém as pessoas não acreditam que ele é convertido. Os discípulos estão com medo, será? Será que ele não quer se infiltrar no nosso meio para nos prender? E Barnabé o apresenta aos apóstolos. Este é Saulo, ele está convertido, ele está pregando o evangelho. Ele começa a ser perseguido em Jerusalém e é enviado pela igreja para a sua cidade, para Tarso. Quando ele está em Tarso, Barnabé sai de Jerusalém e foi enviado até Antioquia. E lá em Antioquia, Barnabé vê como a igreja está crescendo, ele vê como as pessoas estão se convertendo a Cristo, como que o número dos salvos se multiplica rapidamente. Então, Barnabé, ele sente que precisa de um mestre na palavra. Barnabé era profeta. E ele então manda buscar Saulo de Tarso. Ele busca, ele vai até Tarso, procura Saulo e o traz para Antioquia. Antioquia, ali o evangelho vai crescendo, a igreja está animada, muita gente se convertendo. São 5 homens de Deus que ali estão pregando o evangelho e Deus manda que separem Barnabé e Saulo para uma obra especial, para eles irem em viagens missionárias. E os dois então são separados e vão até Chipre, que é a terra natal de Barnabé. Levam João Marcos com eles. É o que está escrito em Atos 13:13. Eles vão até Chipre, dali navegando de Pafos, onde há várias conversões acontecendo, eles vão para Perge da Panfilha. Mas, nesse meio tempo, João Marcos volta para Jerusalém. Ah, João era tão importante. Paulo gostava tanto da companhia de João Marcos, porque João fora uma testemunha ocular dos milagres de Jesus. João Marcos era primo de Barnabé e acompanhou toda a história de Jesus. Ele escreveu o Evangelho segundo Marcos. E ele volta para Jerusalém. Paulo fica triste quando ele volta para Jerusalém, mas eles continuam a viagem sem João Marcos. Olha o que está escrito, como eles pregavam nas sinagogas nesta primeira viagem missionária. Atos 13, 14 e 15, nós lemos assim. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se.
Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Bem, eles agora ali de Chipre, eles navegam para outra Antioquia, Antioquia da Psídia. Antíoco é o nome de um general macedônico. E as cidades dele ele ia chamando de Antioquia. Em Antioquia da Psídia, num sábado, Paulo chega junto com Barnabé. Ficaram assentados, esperando o momento, quem sabe, seriam convidados. E foram convidados para falar. Olha, se vocês têm alguma palavra, podem dizer para nós. É assim que nós devemos pregar. Foi assim que a igreja caminhou, não arrombando portas, mas esperando que as portas se abrissem. Que as portas se abrissem. E Deus, então, foi abrindo as portas. Eles chegaram na sinagoga e se sentaram. Esperaram. Quem sabe você precisa sentar e esperar. Esperar que as portas se abram. Esperar que as pessoas convidem. Esperar para que o sinal de Deus venha para você. Eles se assentaram e ficaram esperando. Leram, cada dia tinha uma leitura. Cada dia, em todas as sinagogas no mundo inteiro, a Paraxá, não é? Todos os sábados eles têm a leitura para ser feita. Então, depois da leitura da lei dos profetas, os líderes da sinagoga chegaram para eles, mandaram dizer: vocês têm alguma palavra? Vocês têm algo para compartilhar com o povo na sinagoga? Ah, era isso que eles queriam, a oportunidade para falar. Deus abre oportunidades para você. Talvez na faculdade, talvez na empresa, talvez no condomínio, numa reunião de condomínio, talvez, não sei, numa reunião de família, no Natal, no aniversário, talvez você tenha oportunidade de orar e de falar de Jesus. As portas vão se abrindo e nós precisamos, de uma maneira muito clara, nós precisamos de uma maneira muito consciente, aproveitar as oportunidades. Não deixar passar. Às vezes uma simples frase, Jesus te ama. Às vezes um gesto de amor, às vezes num presente, uma Bíblia que você dá. Ah, quantas histórias nós ouvimos de pessoas que se converteram com a leitura da Bíblia. Eu me lembro de um casal que estava se separando. Esse casal estava muito desgastado o seu relacionamento e estava já proposto o divórcio. Mas aquela senhora era uma psicóloga e ela tinha recebido uma Bíblia de presente. E ela ouvira falar sobre a história de Jó, do sofrimento de Jó. E ela começou a ler esse livro de Jó. E quando ela ia lendo, Deus ia falando ao seu coração. E ela então entregou a sua vida a Jesus. E orou pelo marido, ele entregou a sua vida a Jesus, tornaram-se líderes, tornaram-se pastores. Algo tão lindo. Me lembro da história de um jovem que estava estudando direito e a sua noiva estava lá na Austrália e ele aqui no Brasil, uma cidade pequena do interior. Ele ia fazer a sua prova para a OAB. Ele ia fazer a sua prova e então ele estava tendo muita dificuldade no estudo. E alguém lhe dera uma Bíblia. A Bíblia estava lá, bem no alto da sua biblioteca. E ele, então, teve algo falando ao coração dele. Pegue aquela Bíblia, leia aquela Bíblia. Vai te facilitar no estudo para a prova que você vai fazer. E ele pegou a Bíblia e começou a ler. E à medida que ele ia lendo, ele ia entendendo a Escritura. O Espírito Santo ia falando ao seu coração.
claro, eram as orações da sua noiva lá na Austrália. Deus, fale ao coração dele, Senhor, revela-te a ele. E ele e Deus, com a palavra de Deus, com a Bíblia, ele foi tendo conhecimento do Senhor. Assim nós podemos ver que o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo traz ao nosso coração a realidade das Escrituras, o significado de cada palavra para nós. O Espírito Santo nos mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Espírito Santo nos revela que Jesus pode nos curar, nos salvar, nos libertar, nos trazer vida eterna e nos dar o conhecimento da sua palavra. Ah, como é maravilhoso! Como é maravilhoso saber que o Espírito Santo nos ensina. Ele nos revela Deus e a sua palavra. Vamos ver aqui que Saulo, então, aproveita aquela oportunidade que ali lhe foi dada e ele vai falar na sinagoga. Olha, Atos capítulo 13, de 16 a 22. Nós lemos assim. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bem, Saulo aproveita aquela oportunidade e ele vai trazer a história da nação. Ele vai trazer a história do povo, uma história que eles conhecem, uma história que fascina a todos que leem a história de Israel dentro da Bíblia, a história antiga de Israel. É claro que a história moderna também está cheia de milagres, também está cheia do poder de Deus. Então, Paulo, ele faz um sinal para que todo mundo fique em silêncio. Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. E ele começa a dizer: varões israelitas, e vós que temeis a Deus. Eram as duas partes do auditório que ele tinha. Judeus de sangue, judeus, filhos de Abraão, Isaac, Jacó, e judeus prosélitos, e pessoas que gostavam de ouvir a respeito da palavra de Deus, mas ou eram prosélitos ou ainda não se haviam definido, mas queriam ouvir a palavra de Deus. Paulo então se dirige àquele auditório e diz: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito. Ele vem trazendo a história da nação e ele vai continuar nesse discurso assim como Estevão. Estevão fez a sua defesa trazendo toda a história de Israel. E se nós queremos mostrar para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é fiel e age com poder, é só olhar a história da Bíblia.
a história da nação de Israel e ver como Deus opera com tantos sinais, com tantas maravilhas na história deste povo. É claro que Saulo vai trazer a história até os dias de Jesus. Ele vai trazer pelos juízes, pelos reis, pelos profetas, anunciando quem é Jesus. Jesus, o Cristo, Yeshua de Nazaré, o Messias prometido. Paulo então vai trazer na história para mostrar que Jesus de Nazaré, o doce Rabi da Galileia, é o Messias prometido. E ele vai trazer não apenas esta palavra, que Jesus é o Cristo, mas porque ele veio, para que ele veio, o que ele fez, o que significa sua morte na cruz. Os judeus vão dizer que a morte de Jesus na cruz foi um fracasso total. Foi o fracasso de Jesus, que ele morreu na cruz e pronto, acabou. Ele não pode ser o Messias. Só que ele morreu na cruz, em nosso lugar. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Como está escrito em Isaías capítulo 53, a quem se pregou, a quem foi manifesto o braço do Senhor. Porque ele foi saindo de uma terra seca, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Mas ele foi ferido, ele foi transpassado por causa do pecado do povo. E ele deu pelo seu povo a sua vida. Ele deu pelos homens, ele entregou-se ali na cruz do Calvário por nós. O Salmo 22, um salmo de Davi profético, nos mostra toda a cena da cruz, inclusive as vestes do Senhor sendo separadas, distribuídas entre os soldados romanos. Ali ele diz: sobre a minha túnica lançam sortes e repartem entre si as minhas vestes. Como poder forçar o cumprimento dessa profecia? Mas ali estavam todos assistindo o cumprimento delas diante de seus olhos. Porque Jesus na cruz, assim que ele foi pregado ali, suas mãos e seus pés, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra não era apenas sentindo o desamparo de Deus, não era apenas sentindo o abandono do Pai, mas esta palavra era dizendo: olhem o Salmo 22. Ele está se cumprindo agora, toda a palavra está se cumprindo neste momento, toda a palavra. Então, Jesus ali estava dizendo: olhem, transpassaram-me as mãos e os pés. Ali na cruz, as suas mãos e os seus pés foram traspassados. Nenhum de seus ossos foi quebrado. Tudo se cumpriu em Jesus. E Paulo vai trazer isso para os judeus ali na sinagoga. Vai trazer a história, mostrando nas Escrituras que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo. Nós, em toda a história da igreja, temos sido evangelistas, temos pregado a palavra, temos aproveitado as oportunidades para dizer: Jesus Cristo é o Messias. Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, mas que voltará. Ele virá para implantar o seu reino aqui. Você já está do lado de Jesus? Já o conhece? Já o ama? Que tal ter o seu nome escrito no livro da vida agora e ter a certeza de salvação? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração. Entra, Jesus, na minha vida, perdoa os meus pecados,
lava-me completamente de todo o mal, purifica-me, santifica-me, dá-me certeza de vida eterna. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Recebe a minha vida e dá-me a alegria de ser Teu filho. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. O que temos de fazer é orar, é crer e receber do Senhor a sua promessa. Que Deus te abençoe ricamente, que você permaneça firme nos caminhos do Senhor, amando a Jesus, lendo a sua palavra, orando e buscando servi-lo enquanto viver. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!